paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, é uma grande satisfação poder estar aqui no culto, né? Porque até uma pessoa perguntou onde eu estaria, se eu estaria hoje na igreja. Eu disse, não, vou estar na Gileade do Zé Walter, e o assunto hoje é sobre estatuto. Ele, então é reunião. Eu disse, não é culto. É culto, porém, nós vamos tratar sobre a questão estatutária da igreja, da convenção. E eu quero trazer aqui para vocês, não só, eu não vou me deter muito na questão da letra do estatuto, mas eu vou trazer os princípios norteadores, vou trazer os fundamentos principais e abordar alguns assuntos mais importantes, né, que são mais evidentes, e que nesses assuntos a gente dizer também o porquê de ser exatamente da forma como é. A minha intenção é deixar com que vocês possam ter uma compreensão em relação à convenção, que é uma coisa extra, né, além da congregação. Porque na congregação, e como o pastor Alex já acabou de falar, já foram apresentados aqui o estatuto da igreja, já foi trabalhada a questão dos pilares, da reforma, enfim, todo um balizamento, um embasamento que, como igreja e ainda também como congregação, vocês já captaram e já estão bem balizados. Mas, quando se trata em relação à convenção, tem algum assunto a mais. Talvez a gente pense, mas é tudo parecido, estatuto é tudo quase uma coisa só, mas quando a gente faz a abordagem bíblica do porquê desse estatuto, porquê que somos uma instituição, porque a igreja está e é como uma instituição, porque que não é como era no tempo de Jesus, que no tempo de Jesus Cristo, na verdade, quando a igreja surge, pós-Jesus, ali ela não vai ter esse contexto de instituição. Então, isso é uma coisa já mais recente. Aí pode até dizer, mas não era para ser uma coisa mais tão somente bíblica? Não resta dúvida, irmãos, que tudo que a gente vai fazer como igreja, como convenção, a palavra de Deus é o que há de mais importante. A palavra do Senhor, ela está acima de todo e qualquer estatuto. Eu não vou nem dizer só estatuto, de toda e qualquer legislação humana. Para aquele que crê no Senhor, para aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus para habitar no seu ser, não há outra coisa mais importante do que a palavra de Deus. Porém, é o que há de mais importante, mas não quer dizer que outras coisas tenham também a sua relevância, a sua importância. Amém? Então, quando nós tratamos em relação à questão institucional, nós temos uma razão para isso, hoje, nos dias de hoje. Da mesma forma que eu já vinha falando, os diáconos, na época que Jesus mesmo estava lá, chamando, convidando pessoas para serem seus seguidores e assim proclamando já o Evangelho, as boas novas, aqueles que estavam ali com Jesus, que caminhavam com Jesus, não tem assim um registro de que algum deles era institucionalmente um diácono. Na verdade, os diáconos, né, o diaconato, ele foi instituído já por conta de uma demanda, de uma necessidade.
E isso mostra que há um certo dinamismo em relação à trajetória da história da igreja, onde coisas que não existiam, que podem passar a existir, elas precisam ser vistas dentro da ótica bíblica. Mas até porque nós temos que ter como desafio interpretarmos o mundo, o contexto que nós estamos, o mundo que nós habitamos, à luz das Escrituras. E assim houve aquela necessidade, e por valores cristãos, valores bíblicos, cristãos, da questão do amor ao próximo, as viúvas helenas, pela necessidade que elas tinham, se fez então necessário instituir os diáconos para que também os presbíteros pudessem se deter mais com exclusividade ao trabalho do ensino, da pregação, e assim houve essa necessidade. Assim nós podemos entender que, mesmo também naquela época, não existia nenhuma instituição religiosa oficial assim, embora que na época de Constantino, o cristianismo foi tornado como a religião oficial do império. Mas não é uma questão institucionalizada. Com o advento da legislação civil, que foi desenvolvendo ao longo dos anos, nosso Código Civil, por exemplo, ele é baseado no Código Civil napoleônico, francês, Código francês. Por isso que o nosso direito ele é codificado. É diferente do direito inglês, do direito americano, que é baseado nos costumes. Enquanto que o nosso não, tem um código posto e a lei está ali, e aquilo que está posto deve ser obedecido. A questão é que foi havendo esse desenvolvimento da lei civil e nós precisamos nos submeter a essa legislação. Por quê? Por questão bíblica. É por questão bíblica. Então, eu quero fazer aqui uma leitura, Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7, que diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Amém, irmãos? Bem, lógico que nessa questão da submissão às autoridades, existem, como toda regra, as exceções. Por exemplo, numa situação de uma ditadura e onde a imposição injusta sobre pessoas, os princípios e os valores bíblicos cristãos,
à medida que eles estejam sendo confrontados nesse tipo de contexto, nós não temos necessariamente que se submeter. Vale ressaltar que eu falei isso numa live durante a pandemia e o meu Facebook ficou fora do ar por alguns dias. A questão é que, na verdade, nós bem sabemos que quando, eu não quero entrar em mérito aqui de contexto político brasileiro, mas o que eu vou estar falando é independente do que quem acha o que estamos ou de quem acha que nós não estamos numa ditadura. Eu não vou entrar nesse mérito, eu quero falar sobre a questão estatutária. Amém? Porém, nessas situações onde, porventura, assim como Pedro e João, depois que foram presos, e quando, antes de soltá-los, chamaram e os advertiram que eles deveriam se calar e deixar de proclamar o Evangelho, foi colocado contra eles uma imposição por autoridades para que eles fizessem com que deixassem, na verdade, de obedecer o ide de Jesus, o imperativo do Senhor, cumprir a missão que Deus tinha ali naquele contexto para as suas vidas. E a resposta deles foi exatamente: antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, irmãos, quando nós olhamos para uma legislação civil que diz que até mesmo as igrejas precisam estarem institucionalizadas, elas precisam ter um registro, elas precisam serem conhecidas, elas precisam também prestar conta em alguns sentidos de algumas coisas, que não é tudo, né? Porque a igreja, por exemplo, tem imunidade de IPTU, a igreja tem alguns benefícios e tem algumas coisas, como ela presta um serviço à sociedade como ninguém, porque movida pelo Espírito Santo, desde a cura, a restauração da alma, desde pessoas drogadas que são libertas, enfim, tantas coisas que são promovidas pela igreja. E você imagina como seria a sociedade se não existisse mais a igreja aqui na terra. Basta você olhar no dia de domingo, se você pegar o carro, horário próximo de culto, você sair andando por aí, você vai começar a contemplar por todo lado gente passando para um lado e para outro, se deslocando para igrejas. E a gente sabe que no meio dessa gente tem muita gente que foi restaurada poderosamente de uma situação de um dos mais vis pecadores. Muitos, a maioria até. Então, irmãos, a igreja, mesmo assim, ela também tem suas obrigações para com, podemos dizer, para com o Estado. O Estado é laico, ela tem a sua liberdade de atuação, mas algumas coisas se fazem necessário. Volto a falar, antes não tinha isso, não tinha essa questão de institucionalização. Mas a partir do momento que as coisas mudaram, foram evoluindo, como cristãos, nós temos que olhar o nosso contexto à luz das Escrituras. E se a palavra do Senhor diz que devemos ser submissos às autoridades, quando falamos autoridades, tanto aquelas pessoas que são ali colocadas e se permitiu chegar à condição de comando de alguma coisa, mas muito mais do que isso, a própria legislação, que é fruto, né? A própria legislação é a autoridade constituída. E é necessário com que a gente se submeta, mas se ela for maligna, se for algo que seja para ir de encontro aos princípios e aos valores cristãos, naquilo é que nós não devemos obedecer. Mas o que é que a legislação civil tem de ruim quando ela requer com que haja esse cuidado, porque hoje se abre igreja de todas as formas. E aí, muitas vezes, essa multiforma tem um lado bom,
eu acho melhor se abrir uma igreja do que uma boca de fumo, né? Mas também tem a questão da formação mínima necessária, porque muitas vezes se gera muito problema até na qualidade do evangelho que se prega nos dias de hoje. O proselitismo, a falta de ética, tantas coisas que acontecem, e a banalização de tantas coisas. Hoje nós vimos aberrações até, e com a placa de igreja, usa o nome de igreja, se fala baseado na Bíblia, mas muitas vezes com um sentido totalmente deturpado da verdade, do Evangelho, que é poder transformador, restaurador e salvífico, né? Que traz salvação a todos aqueles que estão no mundo, né, do pecado, escravizados e caminhando para um abismo em suas vidas. Então, como estatuto da convenção, eu preciso primeiro falar também de alguns pontos importantes. Primeiro, ordenamento. Na lei comum existe o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é o quê? Nós temos uma Carta Magna, que é a lei maior, Constituição. Depois temos leis federais, depois leis, tanto constituições também estaduais, leis estaduais, e vai descendo como uma árvore. Chega até a portarias, né, um conselho que emite, na forma administrativa, se emite portarias, como o Tribunal de Justiça tem provimentos para regularizar os cartórios, enfim, é uma lei maior com leis menores, mas essas leis menores, nenhuma delas pode andar no contrafluxo. O que tem a lei maior, essa lei maior, ela vai dar diretrizes, ela não vai detalhar tudo, ela não vai especificar tudo. E cada vez que vai tendo outros patamares de leis, essas vão sendo mais específicas e mais detalhadas, porém sem poder ser contrária ao que diz a diretriz da lei maior. Vocês estão entendendo? Amém? Então, o que acontece? Quando nós temos um estatuto da convenção, ele é o estatuto maior no sentido de, a partir dele, é que nós devemos desenvolver, por exemplo, o estatuto de cada igreja. Ele pode ter até algumas coisas que, nas lacunas, né, nos espaços um pouco vazios, que pode ter no estatuto da convenção, venha ser preenchido com algumas coisas a mais, mas não algo que seja contrário a todos os princípios, valores que já estão previstos no estatuto da convenção. Então, o que vem sendo desenvolvido como estatuto nas igrejas deve estar em acordo, deve estar em concordância com aquilo que rege no estatuto convencional. Por isso que nós podemos ver algumas diferenças em alguns estatutos de igreja para igreja, tem algumas diferenças, mas não são diferenças que vão ferir aquilo que diz nas diretrizes do estatuto convencional. Para nós termos ideias assim sobre essa questão, nós temos que ver também que o estatuto, ele por sua vez, como já falei, não vai ser mais importante do que a Bíblia, porém o que tem nele deve ter balizamento na palavra do Senhor. Ele não pode ser uma coisa totalmente dissociada ou contrária à palavra do Senhor. Então, se nós temos como documento cível, institucional maior, o estatuto convencional, e os outros devem se adequar a ele também, por sua vez, tem que se adequar à palavra do Senhor. Não pode ser uma coisa contrária, porque para nós, irmãos, o que é mais importante, repito, é a palavra de Deus. Amém? Bom, então, nós
eu tenho algo a falar aqui sobre isso. Eu tive a oportunidade de participar desde a criação desse estatuto. Quando a Gilead iniciou, eu fiz parte da diretoria. Logo no início, no primeiro mandato que houve, eu estava fazendo parte da diretoria. E contribuí com o que pude, né? Na época, o que foi possível contribuir na formação do estatuto. Porém, nós vamos completar esse ano 19 anos de convenção, mas nós já tivemos 4 alterações estatutárias. E essas alterações, elas se fizeram necessárias por quê? Porque o tempo passa e algumas coisas caem em desuso e outras coisas se fazem necessárias. E eu vou falando aqui um pouco e em algum momento eu vou também estar apresentando algumas dessas situações que foram necessárias passar por alterações. A princípio, eu quero dizer para os irmãos que nós somos uma convenção de forma atípica. A nossa convenção, ela é muito diferente, ou pelo menos eu desconheço outra. Pode existir, mas eu desconheço outra que iniciou como nós. Por quê? Porque geralmente, como é que se desenvolve um ministério? É uma igreja que começa a crescer, e enquanto ela vai tomando corpo, e chega uma hora que ela também começa a se expandir. E ela começa a abrir novos trabalhos, porém, aqueles trabalhos são extensão dessa igreja, e permanecem como extensão dessa igreja. Para alguns ministérios, eles chamam a igreja mãe, e as outras são as filhas, né? Como se fossem filiais. E assim fica muito fácil de se trabalhar, porque é uma coisa que está aqui formada e se desenvolve aqui um DNA, vamos supor, e desse mesmo DNA vão saindo ali as ramificações que vai levando aquele mesmo estilo de ser igreja. E assim já se levam os conceitos, os princípios, os valores, e vai se multiplicando de uma forma muito fácil. Nada é fácil, mas quando se trabalha em termos de obra do Senhor, porque nós temos um inimigo que luta 24 horas, né? É diferente de administrar uma empresa. Igreja é uma coisa, empresa é outra. Empresa, você tem suas lutas, dificuldades, mas é diferente de você, como igreja, trabalhar tudo que uma empresa também até precisa de organização, de toda a parte institucional também, tantas demandas, mas ainda tem a questão que você tem que trabalhar com voluntários, você tem que estimular as pessoas, conquistar, e ainda tem um detalhe, tem o inimigo lutando para destruir tudo isso. Então, é muito mais complexo se trabalhar com igreja do que empresa, né? Empresa, você paga o salário. Se a pessoa não está querendo trabalhar, você substitui e coloca outro. Você vai substituir o irmão que está passando por um momento de frieza espiritual, você vai esquecer o irmão, vai tirar, vai substituir, vai botar outro no lugar dele, para sentar no banco, na igreja, no lugar dele. Você não vai fazer isso. Então é totalmente diferente. E quando eu digo que nós somos uma convenção de forma atípica, é porque, irmãos, nós iniciamos já, na época, com 36 igrejas. Chegamos ao número de 60, mas nós iniciamos com 36 igrejas. E 36 igrejas já é um grande ministério. Só que, detalhe, essas igrejas, elas se organizaram, se constituíram, elas fizeram os seus estatutos antes da existência da convenção. Então você está percebendo a diferença que é? Enquanto todo ministério é uma igreja que vai expandindo e vai abrindo ali uma ramificação, já vai passando tudo no seu jeito, nós passamos a ser um conjunto de 36 igrejas, onde cada uma já estava ali fazendo, já tinha o seu estatuto,
E agora nós passamos a fazer o estatuto convencional, ou seja, o nosso caso foi inverso. Por isso que o desafio é muito maior. Passa a ser um desafio muito maior, mas eu louvo a Deus porque posso dizer que talvez nos primeiros 7 anos, 6 anos, foi uma dificuldade enorme, irmãos. Mas a partir daí de 6, 7 anos, as coisas já começaram a tomar um rumo. E as próprias igrejas, embora que já tivessem estatuto, elas já foram também, porque o nosso estatuto, ele teve também uma compatibilidade com a visão que já se tinha, até porque nós já éramos todos de um só ministério e já tínhamos um DNA próprio. Isso aí facilitou um pouco. Então, desenvolver o estatuto convencional a partir de vários estatutos que já existiam, foi esse um grande desafio. Porém, quando eu falo das necessidades de alterações, eu estou falando aqui a questão também no ponto de vista filosófico da igreja, não é só na questão literal da letra do estatuto, irmãos, é porque eu estou preferindo trazer aqui para vocês, mostrar o porquê de nós sermos o que somos. Porque que não é, em alguns pontos de vista, às vezes nós ainda temos algumas dificuldades. Mas olhe bem, eu quero falar aqui para vocês uma coisa. Eu desconheço um ministério leve como a Gilead. Eu passei por 2 ministérios antes de ser Gilead. Eu fui da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, depois fui da Assembleia de Deus no Ceará, da Bethesda, e hoje estou na Gilead. Não é porque somos Gilead, não é porque eu estou na presidência nesse momento, que eu estou dizendo isso, não. Mas é porque realmente, quando eu vou falando aqui algumas coisas para vocês, mas é porque realmente nós olhamos, observamos, eu não me vejo até em outro ministério por conta de tantas coisas que a gente já foi, que já houve uma mudança, já houve uma evolução, para simplesmente voltar a uma estaca quase 0 ou 0. Por que eu falo isso? Para vocês terem ideia, nós temos, por exemplo, tem um exemplo de um pastor, que é um grande amigo e é uma bênção. Esse pastor, em 2015, ele me foi apresentado, ele era de um outro ministério muito conhecido aqui no Ceará e no Brasil, né? E esse pastor passou 9 anos, 10 anos, pastoreando uma igreja. Ele fazia repasses de R$9.000 por mês para a sede. E ele recebia na igreja, ele casado com uma filha, ele recebia na igreja R$800 desses 9.000 que ia. O que ele fazia? Se quisesse comprar lâmpada para a igreja, tinha que fazer uma cota. Se tivesse que fazer qualquer coisa na igreja que dependesse de dinheiro, tinha que ter campanha, tinha que fazer almoço para vender. Ele teve que correr atrás, se especializar numa área para ser professor, para também dar aula, para poder se manter, quando na verdade, isso há 11 anos atrás, ele enviava 9.000 mensal e recebia R$800. Hoje, nós particularmente na convenção, esse pastor ele foi recebido. Eu falei para ele que daria apoio a ele desde que ele não chamasse nenhum membro da igreja, ele entregasse a igreja e a gente ia atrás de lugar, terreno, alugar um galpão, começar uma igreja. E assim, irmãos, nós fizemos. Para a glória de Deus, hoje ele é uma pessoa muito feliz e está cada vez melhor, bem-aventurado, não só ele, mas a igreja que ele pastoreia tem crescido e Deus tem abençoado muito. E hoje ele vê um reconhecimento que o ministério tem em prol daquele que lidera, que pastoreia, diferentemente do que ele tinha durante 10 anos. E ele nunca teve nenhum reconhecimento nesse sentido. Bom, mas eu quero só, isso aqui é um parêntese,
sobre essa questão da leveza. Vocês vão entender depois por quê. Mas antes eu quero falar aqui no capítulo 1, lembrando que já é um estatuto que já está no seu quarto aditivo, e eu vou falar sobre esse capítulo 1, porque ele é uma base do estatuto. Nós não vamos discorrer aqui todo o estatuto, mas nós vamos depois passar pelos pontos principais. Então, o capítulo 1 é da denominação, duração, fins, fundamento e teologia. Artigo 1º. A Convenção de Igrejas e Ministros de Gileade, doravante denominada simplesmente CIMING, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de natureza religiosa, constituída por tempo indeterminado e com personalidade jurídica de direito privado, tendo sede e foro em Fortaleza, Ceará. Cito a Avenida I 1097, que está no endereço dessa igreja, né? Foi quando foi construído, na época era o pastor Manuel Filho, pastor aqui, e nessas reuniões aí tinha que ter um endereço, e ele apresentou o endereço da Gileade Zé Walter para fazer parte do endereço seu, endereço da convenção. Segunda etapa, Conjunto de Prefeitos Zé Walter. Com o estatuto devidamente registrado em 24/10/2008, ou seja, em outubro de 2008. Nós iniciamos em agosto, setembro, as igrejas já começaram a fazer seus estatutos, de 2007. Né? Então, no terceiro RPJ de Fortaleza, sob o número... podendo e sendo responsável por filiar a instituição Igreja Cristã Gileade e associar seus ministros em todo o território nacional e no exterior, os quais se regerão por este estatuto. Parágrafo 1º. A CIMING tem por fundamento moral e religioso nos seguintes princípios. Tópico 1. Sua crença em um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí vocês também devem ter visto já, né? Vou passando aqui mais rápido. Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra de fé e conduta, composta de seu cânon de 66 livros. Amém, irmãos? Os 7 livros apócrifos, que foi da Contra-Reforma, nós não consideramos como livros canonizados, né? E terceiro, inciso terceiro, em Jesus Cristo, único Senhor e Salvador, conforme declarações de fé do nosso credo. Tudo isso também vocês têm visto, é o mesmo credo da igreja, né? Fundamenta-se na teologia clássica, pentecostal e ortodoxa. Então, irmãos, eu sei que às vezes tem aqui lá um irmão que diz: nós somos pentecostais. Somos, irmãos, somos pentecostais. Nós cremos na presença e ação dos dons espirituais para os dias de hoje. Nós não somos cessacionistas, aqueles que creem que os dons existiam só na igreja primitiva e ali cessaram. Nós somos continuistas. Nós cremos que a unção e a presença e a ação do Espírito Santo continua acontecendo. E tem uma frase, que essa frase é assembleana, muito forte. Quem conheceu a Assembleia sabe muito bem que essa frase sempre se diz lá: é para quem crê, né? É para quem crê. Quem crê experimenta. Quem não crê não perde, porque o Espírito Santo você recebe a partir do momento que tem um encontro com Jesus. Que você seja histórico, tradicional, né, um presbiteriano, batista, histórico, tradicional ou não, você recebe o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo habitando no seu ser. Mas um plus a mais, aquela unção específica, que a igreja, que cita lá em 1 Coríntios, né, e que a igreja, ela tem ela experimenta, né, à medida que se crê e recebe esses dons espirituais, aí é um dom específico que vai além daquilo que é ter o Espírito Santo na sua vida.
É um dom específico que é derramado pelo Senhor com propósito. Qual o propósito? A edificação do corpo da igreja. Ah, mas se um pastor não crê, e ele pode, se ele não é batizado naquela unção específica chamada batismo com o Espírito Santo, ele pode ser pastor da convenção? Pode. Se ele crê, ele pode. Se ele crê, não quer dizer que ele tenha que ter tal unção específica. Ele tem um dom do Espírito, ele tem o Espírito Santo na sua vida, ele tem sabedoria do alto, ele tem discernimento, ele também conhece a palavra e Deus usa também. Porém, é um dom específico. E se crer, contempla e receber, porque o próprio texto vai dizer que é o Senhor quem distribui a quem quer, quando quer, como quer. Então, não quer dizer que todos têm que ter, nem mesmo o pastor. Mas se ele crê, mesmo que não tenha, não é problema, né? Isso foi uma coisa discutida, estudada, debatida, quando se foi desenvolver o estatuto. Inclusive, cada um ia para olhar, estudar, tentar se aprofundar ao máximo, fazer exegese de texto, até, não só isso, mas outros itens também, que podem trazer alguma dificuldade de entendimento, de compreensão, mas foi uma coisa que a gente viu, até porque teve uma época, quando nós estávamos no ministério anterior, chegaram a tirar um pastor da igreja porque ele não tinha recebido esse dom específico. E aí, eu era um excelente pastor, porém, ele não tinha esse dom. Eu disse: eu tenho culpa se o Senhor não quis me batizar, ou derramar, ou me abençoar com esses dons aí. Eu não tenho, mas eu creio, né? A dificuldade quando não se crê é porque num ministério que é pentecostal, o líder não crê, ele vai desestimular qualquer pessoa que porventura poderia até crer. Então é essa a questão. Mas, à medida que se crê, está no lugar certo. Se não crê, tem igreja de outras formas. Tem os cessacionistas que também não creem. E tem Deus. Isso não compromete salvação, irmão. Não tem nada a ver com a questão de salvação. Amém? Então, as demais doutrinas, né, e regras de fé da CIMING estão dispostas no seu regimento interno, em seu artigo 2º. Bom, aqui, quando se fala na teologia clássica, pentecostal e ortodoxa, também nós vimos a questão da doutrina dos apóstolos. Irmãos, a igreja, ela é regida pela doutrina dos apóstolos. Quando nós vamos ler todo o Novo Testamento, principalmente ali, ele vai estar recheado de tudo aquilo que o Senhor deixou para a igreja através dos apóstolos, né? As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João. E João vai dizer: olha, isso que nós vimos e ouvimos. E aí ele vai falar que os nossos olhos contemplaram, que as nossas mãos puderam até mesmo estar ali a palpar, eles estiveram com Jesus. Eu sei que hoje tem gente aí se colocando como apóstolo. Nós não temos essa função do apóstolo. Nós cremos que o apóstolo, os apóstolos, eles foram aqueles que estiveram presencialmente com Jesus. Embora que Paulo vai fazer sua defesa do apostolado, mas por conta de uma coisa pontual, diferenciada do que aconteceu com Paulo. Mas os apóstolos estiveram presentes com Jesus. Depois dos apóstolos vieram quem? Os pais apostólicos. Os pais apostólicos eram aqueles que não estiveram com Jesus, mas estiveram com aqueles que, por sua vez, estiveram com Jesus, que eram os apóstolos. Então, os pais apostólicos já vem uma nova geração depois dos apóstolos. Aí hoje, 2000 anos depois, a pessoa chega e diz que é apóstolo, né?
Aí tem até uma forma aí de se fazer um teste, né? Não sei se vocês já sabem qual é o teste para saber se o apóstolo é falso ou se é verdadeiro. É só você olhar se ele respira. Se ele respirar, então, irmão, ele é pastor, bispo, pode ser, mas os apóstolos, aqueles que receberam diretamente de Jesus, que também foram inspirados para escrever nas Escrituras Sagradas, não todos, mas muitos deles, e que deixaram isso para nós, para a doutrina da igreja, a reta doutrina, a ortodoxia, a reta doutrina, o reto ensinamento da igreja. Então, o ensinamento da igreja, ele deve ser balizado na doutrina dos apóstolos. E nós, essa questão de ortodoxa está relacionada a isso. Amém? Bom, eu vou falar aqui em algumas coisas. Como convenção, nós pensamos em que modelo nós vamos ser. Porque existem 3 modelos de igreja. Existem igrejas episcopais, existem igrejas congregacionais e existem igrejas presbiterianas. A presbiteriana, por sua vez, ela é governada pelos presbíteros. E eu estive lá na Escócia, tive a oportunidade, inclusive, de conversar com um pastor presbiteriano, e é interessante como eles fazem questão de dizer que a presbiteriana da Escócia é diferente da presbiteriana da Inglaterra. Por quê? Porque na época da Reforma, o rei, ele passou, tinha lá seus interesses pessoais também, mas ele tornou a igreja inglesa, e não só ali na Inglaterra, mas ele passou a querer tornar toda ali as Ilhas Britânicas, todo aquele complexo ali de países, o Reino Unido, né, e vai crescendo e chegar à Irlanda também, a ideia de ser protestante. A própria Inglaterra se tornou protestante. E quando o protestantismo também se desenvolveu lá na Escócia, John Knox, eles resolveram então ser diferente da Inglaterra. Por quê? Porque o rei, e pode-se dizer entre aspas, o Estado, ele tinha o dedo dele lá dentro da igreja, ele passava a ter determinações sobre a igreja. Então, o modelo presbiteriano, ele surgiu exatamente para evitar seguir, caminhar igual à Inglaterra. Eles se tornaram protestantes, mas desenvolveram um modelo onde os presbíteros eram que tinham que ter o governo, para evitar o rei chegar com autoridade sobre a igreja. Então, foi uma medida que eles tomaram para evitar o rei ter autoridade sobre a igreja. Daí eles desenvolveram o modelo presbiteriano, e que tem até hoje, se espalhou pelo mundo inteiro, né? Porém, tem o episcopal. O episcopal é aquele modelo que nós até já tínhamos antes de ser Gileade, onde há um presidente e tudo sai apenas da caneta daquele presidente, né? É o mesmo modelo também que se desenvolve no Estado, onde o presidente, a caneta vai ser o que é fundamental para decidir, resolver, consumar todas as coisas. Porém, há um outro modelo, que é o congregacional, que é a congregação que tem que tomar as devidas decisões, né? Então, entre o congregacional, o episcopal e o presbiteriano, nós optamos em procurar fazer uma junção do que tinha de melhor de cada um. E o modelo do nosso estatuto
Isso que eu estou falando para vocês já resume muita coisa que vocês, quando querendo até ler o Estatuto, vão estar entendendo depois. O modelo do Estatuto ele foi desenvolvido procurando trazer uma harmonia entre essas três formas, porque se fosse puramente episcopal, a gente sabe que uma decisão arbitrária de uma pessoa em relação a quem está lá no interior do estado fazendo a obra, e porque alguém passa uma informação errada, alguma coisa, já só assinar aqui, já tira o pastor, coloca outro, e até a arbitrariedade ela encontra um espaço muito maior. Porém, quando se foi trabalhar, também a gente tem que ver que o pastor, por sua vez, ele também não pode ser vulnerável ao ponto de não poder decidir nada. Nem uma coisa, nem outra. Né? Isso chama-se, é um princípio de Montesquieu, né? Que é check and balance, que é freios e contrapesos. É um princípio da harmonia entre as diferentes formas de ações de poder. É o que deve sempre existir no Congresso, né? No Poder Judiciário, no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Se ter uma harmonia onde ninguém interfere na ação do outro. É para ser, né? Teoricamente é isso. E aí, irmãos, o que nós desenvolvemos como estatuto para nós, para as igrejas, nesse sentido? É que nós temos nas igrejas o pastor, que ele não pode ser a única pessoa que decide, mas também ele não pode ficar numa posição vulnerável. Mas temos também o presbitério, que tem toda a sua relevância, que são homens idôneos, que foram também separados pelo Senhor para exercer essa atividade. E geralmente o conselho ministerial ele é composto por pastores, presbíteros e líder de junta diaconal, que representa os diáconos. Né? E temos a membresia como todo, que é a congregação, que também tem sua relevância. Então, existem tipos de assuntos que o pastor não pode tomar decisão sozinho. Existem tipos de assunto que só o pastor, e mesmo o pastor junto com os presbíteros, e como o próprio presbitério ali, o conselho ministerial, que muitas vezes a maioria são até presbíteros, também não pode tomar a decisão só querendo eles tomar tal, dependendo da decisão. Vou dar um exemplo aqui. Quando se trata de patrimônio da igreja. Já pensou, de repente, o pastor Alex chegar aqui e dizer, rapaz, eu vou vender esse prédio? E ele poder vender? E todo mundo ir para casa? Né? E a gente sabe que não pode. Ou mesmo que o presbitério, o conselho ministerial, junto com o pastor, queira vender, também não pode. Porque para vender um patrimônio, não vou dizer, irmãos, se uma cadeira dessa quebrar, e chegar um irmão que até acha que vai dar para dar um jeitinho, poder usá-la em casa, precisando de uma cadeira, que o pastor não possa liberar uma cadeira que quebrou, que pode ser útil para aquele irmão e que pode substituir com facilidade. Isso aí não é a gente não entra nesse mérito assim. Eu estou falando de venda de patrimônio significativo, que é fruto dos dízimos e das ofertas do rebanho, da congregação. O patrimônio que é gerado aqui é da comunidade, Gilead de José Walter. Esse patrimônio pertence a todos. Todos têm que ter até um sentimento de pertença em relação a isso, porque faz parte de todos. Não há hora, se tiver de um dia dizer, vamos vender esse prédio, vamos para outro lugar, tem que ter uma assembleia. E a igreja vai poder votar nessa hora, a membresia vai poder também participar, dando sua opinião. Então, claro,
mas tem outros tipos de decisões que cabem ao pastor exclusivamente. Como tem outros tipos que não é interessante que o pastor tome a decisão sozinho, é interessante que ele passe a ouvir o conselho ministerial, porque é bíblico, há sabedoria na multidão dos conselhos. Então, irmãos, é nessa linha que nós idealizamos, pensamos, desenvolvemos o estatuto da igreja, pensando nesse propósito. Até aqui está dando para entender, irmãos? Amém? Aí, eu vou, aqui é muita coisa, eu vou só passar rapidinho falando aqui dos capítulos, dizendo sobre, capítulo 2, dos fins. Aí vai dizer a finalidade da semente, aí vai falar, tem que promover, preservar vínculos fraternais entre as igrejas sede. Deixa eu falar uma coisa sobre isso aqui para os irmãos. Existem assuntos, existem ações, na verdade, que são convencionais, que cabem à convenção. E existem ações que cabem às igrejas. No nosso estatuto, fazer missão está mais direcionado, relacionado à própria igreja. A igreja ela tem a incumbência de promover a obra missionária, de expandir o reino. Amém? Então, a convenção ela lida e trata mais nos trabalhos intracongregacional. Ou seja, se nós vamos desenvolver um projeto, por exemplo, que nós desenvolvemos para a JUG agora, esse projeto de integrar a juventude, de trabalhar, aproximar a juventude, para que os jovens não precisem estar correndo para um lado ou para outro, indo buscar em outros ministérios, a oportunidade de ter comunhão, integração, de participar de cultos, de buscar a presença de Deus com outros jovens de outros contextos, às vezes até que a teologia já é, às vezes, uma teologia complicada e que até sai da linha que nós temos para toda a nossa igreja, para a nossa convenção, que é até mesmo indo muitas vezes para uma libertinagem, uma juventude totalmente mergulhada em libertinagem, mas eu louvo a Deus que a gente tem visto, diferentemente, jovens, a maioria, muitos jovens, né, dessa convenção, de várias igrejas, buscando a presença do Senhor, e é isso um propósito, com essa integração, promover, né, um bom ambiente para a juventude gileada, no meio do caos que nós vivemos, tanto teologicamente, como na questão da violência, das drogas, de tudo aí, a gente tem um ambiente saudável e que se busque a face do Senhor e que se experimente das coisas boas que Deus tem para a juventude de hoje, mesmo no contexto que nós estamos, que não é fácil esse desafio. Então esse é um trabalho que cabe à convenção, por ser um trabalho que tem que ter um olhar para todas as igrejas de Gileade. Inclusive nós temos procurado conversar com os pastores do interior também, para que eles também peguem os temas, trabalhem no mesmo dia, nos cultos, né? Se tem uma igreja próxima a outra, eles revezem um com o outro, o culto, unindo a juventude no interior também. Então, isso é um trabalho, está dentro dessa finalidade. E assim, outras coisas mais, são muitas coisas, não dá para a gente ir pontuar tudo aqui, né? Mas eu estou só falando assim, um exemplo para a gente ter uma ideia da importância, da relevância de que vários tipos de atividades, elas são importantes ser trabalhadas como convenção. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Existem igrejas que estão bem, e glória a Deus por isso. Eu fico feliz quando eu chego no Gileade, que eu vejo as coisas funcionando, tudo bem, a alegria, na presença do Senhor. Tive agora em Limoeiro, tive em Russas, fui em Juazeiro, Crato. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós muitas vezes temos igrejas que estão padecendo, minguando, tem delas quase fechando. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu saí do Siqueira, aqui testemunha, na Rádio São Paulo, conheci desde adolescente, né? E eu saí do Siqueira no momento, depois de uma semana, que nós chegamos a alcançar o que a gente sonhou em 20 anos.
Quando realizou, chegamos num ponto de realização que a gente tinha, o Senhor desafiou para mudar para outra igreja. Situação da outra igreja, ela não duraria mais um mês. Estava já para fechar mesmo. 25 membros. 3 meses de dívida de salário de pastor, de salário de funcionários. Não podia ligar o ar-condicionado porque não tinha dinheiro para pagar a energia. Um músico que só podia ir no domingo. Uma jovem na igreja. Uma jovem. E eu fiz 5 provas com Deus, fui além de Gideão. E o Senhor confirmou as 5, que eu achava que nenhuma ia acontecer. E aí eu entendi que era esse o propósito de Deus. E fui. Deixando uma igreja que tinha 37 componentes no louvor. Tinha um excelente ministério de teatro, onde a gente já tinha ido para São Paulo, lá para Ibiúna, né, para fazer curso de teatro lá no Jeová Nissi, 10 pessoas, onde eles também já passavam as coisas que aprendiam para os outros. Tinha um núcleo de teologia funcionando na igreja. Ao longo desses anos tinha mais de 60 pessoas, que nós fomos somar entre missiologia, uns 15, e o restante que se formaram em teologia, bacharel em teologia, ao longo desses anos, com a ajuda muito até da igreja. Na área da saúde, mais de 30 pessoas trabalhando. Na área da engenharia, da topografia, né, que eu ensinava topografia, também solos, sondagem, projetos, muitos aí, cerca de 25 a 30. Então, todo um trabalho, tudo ali, e nós fomos ter que começar tudo de novo. E eu vou dizer uma coisa, irmão. Eu sou presidente da convenção. E como pastor de uma igreja que estava com todas, e ainda tem muitas necessidades, mas estava com todas as necessidades, eu fiquei impactado, mas negativamente, quando eu me vi sozinho, quase só. Até a igreja que eu passei 20 anos, eu acho que o Senhor também quis nos provar, porque Ele nos botou lá, dificultou tudo para que a gente pudesse até ter apoio. No início até teve um pouco, mas depois foi dificultado, não teve mais. E eu precisava de músico, eu precisava de gente para ajudar. Então, como convenção, o nosso olhar tem que ser para todos. E eu acho que Deus me botou lá, porque eu tinha saído da presidência. E não tinha mais intenção nenhuma de voltar. Aí depois de tudo que eu passo lá, eu acho que o Senhor quis que eu voltasse para eu poder ver, saber, com muita propriedade, da necessidade dos outros. Com muita propriedade. Quantos têm necessidade hoje? A própria igreja, filha de lá, que foi Russas, eu louvo a Deus, eu sempre vou lá, fico feliz em ver como está. Deus abençoou. Ela hoje 5 vezes maior do que o que é a igreja de Gileade, cidade dos funcionários. É filha da igreja. E Deus abençoou muito. Então, o que acontece? O tanque de Betesda, aquele paralítico, que lá diz assim, lugar de misericórdia, né? É lugar de misericórdia só do Senhor, porque se aquele paralítico estivesse dependendo daqueles que tantos anos estavam ali, ninguém olhou para ele. Porque todo mundo queria pular primeiro no tanque e alcançar a sua bênção. Então, o reino de Deus, Ele nos chama e nos desafia para isso. Eu fui colocado pelo Senhor na igreja. O Senhor, com 4 meses nessa situação, fecha a igreja, porque vem a pandemia e a igreja é fechada. O Senhor permitiu a igreja ser fechada. Quando volta com muita luta, porque lá quase ninguém quis voltar para os cultos presenciais, ficou mais sendo live. Quando volta a segunda onda, veio uma sequência de mortes na família, inclusive eu perdi até a esposa. E entrei num luto profundo e estava mergulhando numa depressão. Então eu passei por todo tipo de dificuldade que você imaginar ali.
e sustentar. A única coisa que eu não deixei foi a igreja. A minha empresa, eu mandei o contador deixar sem movimento. O meu emprego eu não fui mais, é porque não quiseram me demitir. Sexta-feira agora eu pedi para ser desligado, né, e pedir exoneração do cargo de gerente aqui no Ceará para poder me dedicar mais à igreja e à convenção. É difícil? Porque eu tive que abrir mão de uma coisa que eu tinha certo todo mês, e agora eu vou pela fé. Mas eu sei que o Senhor cuida, né? Eu sei que não, Ele já tem me mostrado isso, né? Então, o que acontece? Eu estou falando aqui porque talvez alguma coisa que a gente tenha que aprimorar um pouco ainda, porque você diz, mas o Estatuto já teve 4 alterações, foram extremamente necessárias, e uma coisa que tem que aprofundar um pouco é como umas igrejas podem ajudar outras a levantar. Você sabe que o maçom, muita gente é atraído para ser maçom, porque sabe que quando chega lá, ninguém fica esquecido, uns ajudam os outros. E nós, como igreja, Gilead, convenção, também, eu vejo, o pastor Alex é um pastor que se dispõe muito, sempre que a gente fala alguma coisa, ele está ali, ele apoia, ele se dispõe. Mas, irmãos, às vezes tem muitas igrejas que podem e que não querem, às vezes, se aproximar de mais de igreja que esteja igual ou melhor do que o que eles já estão. Então, é para isso que existe convenção, para poder tentar unir, equacionar, ajudar onde as maiores ajudam as menores. Por exemplo, os repasses financeiros que as igrejas fazem. As igrejas são missionárias quando elas fazem esse repasse para a convenção. Porque o que entra lá na convenção tem sido útil para manter pastores no interior, ajudar. A gente não mantém só pela convenção, mas a gente passa a dar um auxílio, uma ajuda para viabilizar a permanência do pastor. Tem pastor aí que nós ajudamos na graduação, tem pastor que nós estamos ajudando numa especialização para que ele possa também ter a oportunidade de ter um ganho maior, sem ter que deixar o campo, a obra missionária que ele faz no interior do estado. Enfim, tem pastor que o carro bateu o motor 2 vezes, quando estava para bater o motor a terceira vez, ele já bateu a terceira, ele já não tinha mais como consertar, a pé, difícil para ir para a igreja, a convenção chega, auxilia. Teve igreja que o teto estava todo furado, a água correndo, escorrendo por dentro da igreja, não adiantava pintar a igreja, as paredes tudo sujas, porque se pintar é perdido, não adiantava. A convenção chegou com todo um telhado. Isso é dos repasses, principalmente das igrejas que estão numa condição melhor, que quando junta tudo, dá para fazer todo o trabalho convencional e ainda dá para dar um suporte e apoio para as igrejas que estão em dificuldade, igrejas ou pastores, né? E aí, irmãos, para falar aqui, uma das coisas que nós fizemos alteração e tem sido importante é a questão dos repasses, né? Só para vocês terem ideia, eu falei aqui um exemplo de uma igreja que exige o repasse de 100% da renda da igreja para a sede. Não foi isso? Esse é um exemplo. Muitas igrejas no Brasil inteiro, inclusive no Ceará, são desse sistema. Nós fizemos parte, tem igreja que exige repasse de 60%. Tem igreja, nós fomos no ministério anterior, nós tínhamos um dever, uma obrigação de enviar um repasse de 36% da receita das igrejas. Porém, quando nós fomos fazer o estatuto da Convenção Gilead, o que ficou determinado é que as igrejas deveriam fazer o repasse para a convenção do dízimo dos dízimos. Nem de oferta entra. É só dízimo dos dízimos. Os tesoureiros aqui, né, presbítero Carvalho foi tesoureiro muito tempo aqui já, né? Sabem, todos os tesoureiros sabem que desde quando passou a ser Gilead, o que nós repassamos como igreja para a convenção é o dízimo do dízimo. Detalhe, também fizemos, numa das alterações estatutárias, uma definição, isso tudo é com base na experiência que a gente vai tendo. Nós tivemos, por exemplo, problemas
de uma igreja em dificuldade ter que assumir e manter um pastor que foi jubilado, e é digno. Porém, para a igreja é difícil, dependendo do contexto que ela esteja enfrentando. E aí, o que acontece? Nós tivemos que depois mudar, com base numa experiência que tivemos, nós tivemos que mudar para o futuro. O que foi mudado? Foi colocado que as igrejas estariam repassando o dízimo dos dízimos, mas 50% desse valor é revertido para o INSS do pastor. À medida que esse dinheiro, ou seja, a convenção abriu mão de 50% da sua receita para ir para o INSS do pastor. Ah, mas o pastor já paga INSS, já paga no teto. Amém. É um mérito que ele tem por ser organizado, comprometido, pensar no futuro, porque isso já vinha sendo batido na tecla desde 2012. E aqueles que assim fazem, essa receita pode ficar até para ele. Ele já faz um dever de casa. Mas a maioria não é o caso. A maioria nem sequer contribui como contribuinte individual. O que acontece? A partir do momento que a receita chega na convenção, a convenção já repassa isso para ser utilizado para o INSS do pastor. Pensando só no pastor? Não. Pensando na igreja também. Porque quando o pastor tem lá a condição de ter uma aposentadoria, ele, por sua vez, tendo ali uma renda que vem do governo, quando ele vai estar sendo jubilado, e ele assim também está se aposentando, ele pode ainda ter uma ajuda da igreja? Pode. Por exemplo, já houve casos que a igreja resolveu ficar pagando o plano de saúde para ele e para a esposa. Mas o plano de saúde não é mantê-lo e ficar na obrigação de sustentá-lo, porque, irmãos, além do pastor jubilado, vem outro pastor para estar na ativa. E se esse outro também tiver um problema, que tiver que também ser jubilado. Aí ficam dois. E o terceiro? Como é que vem para estar na ativa, tendo já dois tendo que ser mantido? Então, nós estabelecemos, inclusive, o comprometimento máximo que a renda eclesiástica pode ter para com a igreja. Mesmo que tenha mais de um pastor, a receita da igreja só pode ir até 40% de comprometimento, mesmo que seja para 2 ou 3 pastores. Tem que trabalhar dentro desses 40%. Não é aquela, senão acabaria chegando em 70%, 80%, e a igreja, como é que fica? Então, tudo que a gente tem procurado desenvolver tem sido de forma tentando equacionar e ver todos os lados. À medida que o pastor, se ele está lá tendo seu compromisso, pagando o INSS, e assim está sendo oportunizado, ele paga, tem lá o seu INSS sendo pago, ele se aposenta, ele vai ter uma receita pelo INSS, a igreja ajudou isso, aí chega essa hora, a igreja vai definir no que ela ainda quer, se quer ajudar em alguma coisa. Geralmente acontece que sim, como eu citei o exemplo, que foi uma igreja que ainda assumiu ali para ficar pagando o plano de saúde do casal pastoral, mas eles tinham o seu sustento, o seu mantimento, né? Enfim, não é tão simples. São muitas demandas nesse sentido. A gente tem que trabalhar isso e conseguir aprovar em assembleia, que o pastor Alex sabe que nem toda assembleia é tão fácil. Por quê? Porque onde tem ser humano, tem uns que preferem a coisa de um jeito e outros preferem de outro. Principalmente quando não sente o sapato, onde é que aperta o sapato. Aí fica mais fácil questionar, querer de um jeito e outro, quando sabe que não enfrenta nenhuma dificuldade. Mas quem enfrenta as dificuldades sabe das necessidades maiores.
E assim a gente precisa ter a sensibilidade de trabalhar estatutariamente. Vale ressaltar que o estatuto não está acima da Bíblia. A misericórdia precisa às vezes entrar por aí, né? Porque a misericórdia ela transcende até a justiça. Então, muitas vezes a gente tem que deixar um pouco aqui de lado e ir pela misericórdia. Não, mas está lá, não fez isso porque não quis, então não tem direito a nada. Não, mas e aí? E como irmãos, e diante do caos, e a misericórdia que se faz necessária nessa hora. Enfim, é por isso que tudo é mais difícil, irmão. Se é igreja, é tudo mais difícil do que uma empresa comum. A empresa comum ela vai por um estatuto, na letra totalmente ali, precisa ter misericórdia com nada nem com ninguém, mas como igreja a coisa já muda. Amém? Bom, o tempo já extrapolou, né? Chamar aqui o pastor Alex. Tem muita coisa ainda aí que eu acredito que deu para passar uma boa ideia do sentimento dessa questão do estatuto da convenção. Eu preferi trazer aqui alguns conceitos, alguns exemplos e entendimento do que está na mente, né, do que se passa na mente de todos aqueles que trabalharam para desenvolver esse estatuto. As alterações são necessárias, não é interessante fazer uma atrás da outra, mas chegam uns momentos que às vezes nós temos que fazer. Era só 2 anos o mandato, mudou para 3, né? Porque quando você tem todo um trabalho burocrático, quando começa a trabalhar já está acabando o mandato, então precisava ter um pouco mais, né? E assim, irmãos, tem muita coisa que acontece que eu faço questão de ouvir os pastores. E a gente ouve, a gente pondera, a gente procura ver o que convém, o que não convém. Tem hora que tem algumas coisas que não dá para catar, mas quando dá, a gente procura catar, até para também ver a valorização também de cada um, da opinião de cada um. E assim nós temos caminhado até aqui. Eu volto a dizer, é um ministério leve, não temos um peso, uma imposição financeira sobre as pessoas, não pensamos em tirar a lã das ovelhas. Nós temos sido, e as igrejas também, todos na mesma linha. É um ministério que tem muitos desafios, tem muita coisa que a gente tentar ir alinhando e melhorando cada vez mais, mas eu confesso que tem muitas coisas interessantes. Só para vocês terem ideia, eu tive uma reunião, o pastor Alex até esteve comigo, com os pastores presidente e vice-presidente da Bethesda. E eles pediram o estatuto da gente para modificar algumas coisas lá. Eles disseram, rapaz, vocês avançaram e nós ficamos estagnados. Essas alterações são frutos da vivência, das experiências, de ver que tem coisas que não podem ser mais como nós achamos que estava, mas que tem que mudar um pouco para alcançar melhor os objetivos. Mas tem coisa que é por conta da celeridade. Nós vivemos um tempo da aceleração. Cazuza, né, tem até uma música aí secular, do tempo não para, ele dizia, falava em museu de grandes novidades. É aquela coisa, quem pega um celular aqui de última geração hoje e compra caríssimo, a última geração, daqui um mês está cheio de novidade e ele já é peça quase que de museu. Antes uma peça de museu tinha que esperar virar o século, hoje vira um mês. Então nós estamos no mundo da aceleração, realmente o tempo não para, as coisas estão avançando, há um dinamismo muito grande no mundo, né? E a igreja não pode ficar sem estar atenta para toda hora ela ser última a fechar a cortina para um paradigma e a última a abrir para o novo paradigma. Ela precisa estar acompanhando toda essa questão, não entrando por pecado, eu não falo nesse sentido. Eu digo se preservando como igreja nos princípios, nos valores cristãos, mas ela também podendo entender o contexto, o mundo em que ela está inserida.
e tendo resposta para esse mundo, que é o maior desafio. A igreja precisa ter resposta para esse mundo. Amém? Pastor Alex, obrigado pela atenção de todos. Amém, irmãos? Queridos, Pastor Marcos, ele está nesse mandato atual, ele está exercendo um mandato atual de 3 anos. Como ele falou, essa última alteração foi feita exatamente para atender algumas demandas que se tinha, em especial com relação à realidade última, né? Aquilo que nós estávamos vivendo. E eu só quero me reportar um episódio que aconteceu ainda no mandato anterior,